Vamos lá, pessoal, começar mais uma aula. Essa aula de hoje fala sobre nutrição, nutrição do paciente. Eu preparei ela, em vez de preparar no PowerPoint, eu preparei no Prezi. Vou ver se eu consigo usar ela aqui nessa aula, ver se dá certo. E vocês vão ter esse vídeo no final com os conceitos para vocês entenderem os aspectos da nutrição do paciente. E na prática, vocês vão ter as aulas práticas de sonda nasogástrica e sonda nasointeral. Então é interessante que vocês façam essa associação dos conceitos de nutrição com as técnicas do laboratório. Vou passar para vocês sobre os princípios básicos, um pouquinho de avaliação nutricional, a alimentação enteral e a nutrição parenteral. Essa vocês vão ver a diferença, que é a nutrição que eu faço pela sonda nasointeral, da nutrição parenteral, que é aquela injetável que eu coloco na veia do paciente, tá? Então é uma nutrição preparada por via endovenosa. Então vamos lá, os princípios básicos, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, volta aqui, é conhecer os nutrientes que o paciente está ingerindo, porque é importante, né, para a gente saber, tanto na ação de prevenção que a gente vai desenvolver com o paciente, quanto na promoção à saúde. Por exemplo, o paciente que está com um acompanhante ou ele está de alta e ele precisa de uma orientação a respeito do que ele pode comer, quais são os hábitos saudáveis que ele pode estar ingerindo, né, no pós-procedimento cirúrgico, no pós-alta que esse paciente vai ter. Então é interessante que a gente tenha essa base de informação nutricional. Por isso que vocês vão ter uma disciplina, se eu não me engano é no próximo período, só sobre nutrição aplicada à enfermagem, que é uma coisa mais aprofundada, então vocês vão ter como se empoderar mais desse conhecimento para explicar para os pacientes. Aqui eu estou passando para vocês os conceitos para depois vocês cruzarem lá na prática com a parte de nutrição parenteral e nutrição enteral. A gente vai tomar o devido cuidado de explicar para vocês, tanto a sonda nasogástrica quanto a sonda nasointeral também. Tá? Então, o que é a nutrição? É importante a gente lembrar disso aqui, tá? É uma necessidade básica que se altera ao longo do ciclo de vida do paciente, tá? E ao longo da continuidade para manter o bem-estar e o equilíbrio da doença que o paciente tem. Lembra que tem algumas doenças que ela não tem cura, e aí o paciente convive cronicamente com ela, então é importante que ele tenha um equilíbrio. Diabetes, hipertensão, né? São doenças que às vezes você encontra muito mais pacientes tentando buscar o equilíbrio para poder sobreviver àquelas ações que a doença está provocando. Então, nutrição é muito importante nesse aspecto para alcançar esse equilíbrio. Os nutrientes, né, eles são as substâncias bioquímicas específicas utilizadas pelo corpo, tanto lá para o crescimento, desenvolvimento, a atividade que o paciente vai desenvolver, a reprodução, lactação, manutenção da saúde e até a recuperação da doença ou de alguma lesão. Lembra da aula passada sobre aspectos de curativo, de ferida, o que o organismo faz para poder fazer a parte fisiológica, a reparação tecidual? Se você não tem os aspectos nutricionais envolvidos, existe uma dificuldade maior do organismo de provocar a cicatrização do paciente. Então, é importante lembrar que os nutrientes são importantes também para a recuperação de uma lesão. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Os nutrientes se dividem em nutrientes essenciais e os nutrientes não essenciais. Os essenciais são aqueles que não são sintetizados pelo nosso corpo, ou eles são feitos numa quantidade tão pequena que eu preciso fornecer ele de uma reposição de uma fonte externa. E a alimentação vem como uma grande opção para as pessoas terem a suplementação desse nutriente. Se por um acaso ele não tem condições de ter acesso a determinados alimentos, ou ele não tem condições de ingerir, por exemplo, um paciente que às vezes não tem prótese dentária, ou ele tem dificuldade de deglutição, precisa de uma sonda, talvez os suplementos sejam importantes para você adicionar os nutrientes essenciais. E os nutrientes não essenciais são aqueles que não são requeridos para o funcionamento do corpo, ou eles são sintetizados pelo corpo e eles já fazem uso dessa sintetização, né? Então eles não precisam ser fornecidos para os pacientes que têm necessidade desses nutrientes, porque eles já são metabolizados através dos aminoácidos que a gente ingere, de uma carne, de um vegetal, e aí você tem a possibilidade de já fazer a sintetização, o organismo já faz isso fisiologicamente.
né? Então tem aqui alguns exemplos, ó, que eu coloquei aqui do lado: a alanina, o ácido aspartico, o ácido glutâmico, cisteína, glicina, glutamina, hidroxipolina, a prolina, serina e tirosina. Lembrando que, por exemplo, desses itens aqui, a glutamina é uma das reposições que a gente encontra às vezes no hospital para fornecer um composto nitrogenado para o paciente ter uma facilidade na reposição proteica lá da recuperação tecidual, por exemplo, né? Para manutenção, para não ter desnutrição dentro do hospital quando ele fica acamado, internado por longos períodos de tempo. Tá? Então são interessantes você ter essas reposições de uma fonte muito específica. A classificação dos nutrientes, então eu tenho aqui, ó, carboidratos, lipídios e proteínas são aqueles nutrientes que vão fornecer energia para o corpo. Eles são convertidos, né, existe um cálculo matemático para isso, eles são convertidos em caloria. Já vitamina, minerais e água, eles regulam os processos fisiológicos e metabólicos do nosso corpo. Então você precisa estar ingerindo esses metabólitos, né, esses nutrientes, para poder facilitar o metabolismo do corpo acontecer. Tá? Então vamos lá. Carboidrato, como ele é um nutriente que fornece caloria, né, ele é a principal fonte de energia que a gente tem da nossa alimentação. 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias de energia. Tá? Então, as principais fontes de carboidrato são glicose, né, vindo do amido, vindo da própria açúcar, vindo da fruta, né? E essa fonte de glicose que a gente ingere, ela vai para órgãos como o cérebro, músculo e até para a função celular. Tá? Frequentemente ela é de origem vegetal, né? Ou ela vem de um amido, né? Trigo, massas, pão e assim por diante. E você tem também os de açúcares, né? Vindo de fruta, açúcar de cana, as frutas ingeridas e assim por diante. As proteínas, elas são essenciais para a síntese, principalmente a estrutura corporal, tá? Do tecido que está em crescimento, ou manutenção ou reparo, que é o caso da cicatrização. Também fornece a cada 1 grama de proteína, você tem 4 quilocalorias de energia fornecida pela proteína. O corpo não sintetiza aminoácidos, então você precisa ingerir esses aminoácidos essenciais, que eles são indispensáveis para o nosso metabolismo, e a fonte desses aminoácidos vem das proteínas. E também tem os aminoácidos não essenciais, que eles são dispensáveis, mas eles são importantes para o nosso corpo também. Tá? Mas eles são sintetizados pelo nosso corpo, e não precisa da fonte externa lá da proteína. Tá? Alanina, asparagina e ácido glutâmico. Lembrando que a glutamina só vai ser reposta no caso dos pacientes que precisam ter uma avaliação nutricional por uma desnutrição severa, e aí nesses casos você consegue ter a reposição. E os lipídios, né, que são as gorduras, eles são nutrientes mais densos em caloria, então ó, cada grama obtido ingerido em lipídio fornece 9 quilocalorias de energia, e a base principal é a partir dos triglicerídeos e dos ácidos graxos. Tá? A maioria dessas gorduras são de origem animal e elas têm alta proporção de ácido graxo saturado, enquanto as gorduras vegetais têm maiores quantidades de ácidos graxos insaturados. Olha aqui, ó, a pirâmide alimentar. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho para o lado, para a gente ver. Essa pirâmide alimentar ela é muito antiga já, ó, ela é de 99, eu peguei essa imagem aqui, mas ela já é citada na literatura há muito tempo antes. Para a gente ver quanto é importante a gente ter na nossa pirâmide alimentar a base de carboidratos, olha, pão, cereais, massas, para que a gente forneça mais energia para o funcionamento do corpo. E depois a gente vai subindo, ó, vegetais e frutas, um pouco menos de leite, carnes e proteínas, e os óleos e os açúcares puros, esses deveriam ser o topo da nossa cadeia, aquilo que eu menos preciso para ingerir menos. E às vezes a gente tem uma sociedade muito consumista e acaba tendo hábitos alimentares que nos levam a ter uma deformação dessa pirâmide alimentar. Faz a gente comer mais açúcares, mais alimentos gordurosos, né? E a gente tem uma distribuição diferente no nosso organismo da fonte de energia que a gente precisa. Não estou criticando nenhuma das dietas que tiram da tua dieta o carboidrato ou que fornecem mais ácidos graxos. Estou só falando que esse estudo existe, ele é fundamentado em princípios científicos, e você tem essa pirâmide como uma orientação sobre qual é o melhor caminho para a gente seguir na alimentação.
né, essa pirâmide alimentar, ela foi instituída para oferecer diretrizes para a escolha de alimentos saudáveis e mais nutritivos, foi desenvolvida com foco no bem-estar e no reconhecimento do papel que os alimentos desempenham na prevenção das ameaças às doenças crônicas, e o grupo dos grãos e cereais é a base da pirâmide, onde eu tenho mais energia, mais carboidrato para poder fornecer para as pessoas terem o funcionamento do dia a dia. Seguido então de frutas, vegetais, carne, laticínios, e o pico maior lá é as gorduras, óleos e os açúcares, os doces. A intenção dessa pirâmide é enfatizar o grupo dos grãos, né, e dos cereais, e os grupos menos desejáveis, que é o topo da pirâmide, para que você tenha ingestão de alimentos que causam menos efeito positivo e mais efeito negativo, né? Então você tenta evitar os açúcares e os ácidos graxos. Tá? E cada um desses grupos proporciona alguns nutrientes, nem todos eles são exigidos, mas em proporção apropriada do que a gente precisa para ter uma dieta controlada, uma dieta saudável. A nossa orientação, né, de orientação básica para o paciente deve ser baseado em ingerir alimentos em variedade. Quanto mais variedade eu consigo fornecer na minha dieta, melhor é para a minha adaptação, para o meu uso de energia. Manter sempre um peso saudável, dieta pobre em gordura, especialmente as saturadas, lá de origem animal. Ter dieta com bastantes vegetais, frutas e cereais por causa das fibras também. Açúcar sempre com moderação. Sal e sódio com moderação e bebidas alcoólicas com moderação. Fazendo essas orientações, sendo a base da sua prescrição de cuidado, você tem uma possibilidade de atuar também positivamente na alimentação saudável do paciente. Vamos voltar aqui agora, deu um probleminha na minha gravação. Vou continuar agora para vocês a avaliação nutricional. Então, o que acontece? Eu preciso avaliar aqui, né, quais são os principais tópicos a ser envolvido na avaliação nutricional, que é mais uma etapa para vocês. Primeiro, vamos lá. Deixa eu passar aqui um pouquinho para vocês. Aqui. Informações fundamentais que vocês precisam coletar dos pacientes a respeito de nome, idade, sexo do paciente, composição familiar, estado socioeconômico e ocupação. Porque você vai cruzar esses dados, fazendo esse inquérito, para avaliar lá na frente se a prescrição de cuidados que você vai fazer para o paciente vai ser adequada. Se ele estiver acamado ou estiver em casa, quem é que vai tomar conta dele? A composição familiar é importante. Você vai recomendar que ele faça alimentação saudável, à base de vegetais, frutas, legumes, carne todos os dias. E aí você vai ver que a situação socioeconômica do paciente não permite isso. Então precisa fazer algumas adaptações. Tá? Então vamos lá. Segundo aspecto, estado geral de saúde e condições crônicas do paciente. Ele relata ou apresenta estado de diabetes, restrição dietética associada, hipertensão, né? Então você precisa entender quais são os parâmetros clínicos que influenciam a nutrição daquele paciente. Terceiro, fatores culturais e religiosos. Olha aqui, ó, que influenciam os padrões alimentares. Tem determinadas culturas, determinadas religiões que fazem alterações no padrão alimentar dependendo da época do ano, dependendo da conduta religiosa. Tem pacientes que não comem carne, tem pacientes que deixam para se alimentar em determinado período do ano só peixe. Então, tem que ser respeitado esse tipo de cultura e os aspectos religiosos também. 4. História patológica familiar. Tem na família, né, quadros de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, porque tanto o aspecto genético pode influenciar no surgimento, na probabilidade de sinais e sintomas que podem levar o paciente a ter essas doenças, como também o aspecto educacional. Né? É mais fácil você explicar para um paciente que tem outros casos na família, porque ele já está acostumado com as complicações daquela patologia. Então é importante você ter esse inquérito, essa informação para te ajudar na orientação do paciente. Quinto aspecto, né? Hábitos alimentares. Olha aqui, ó. Qual é a ingesta diária típica do paciente? Qual é a frequência que ele acaba ingerindo água? Os horários? Qual é o local que ele acaba tendo maior consumo de água? Se é no trabalho, se é em casa? Padrões de lanche,
se ele faz o lanche ou não, né, nos intervalos entre as principais refeições, se ele tem alguma intolerância alimentar, se ele usa algum suplemento, tanto suplemento medicamentoso, né, aqueles suplementação comprada em farmácia, né, industrial, quanto suplementação natural, uso de consumo de bebida alcoólica e restrições dietéticas relacionadas a alguma patologia. Tá? Então, isso faz parte do seu inquérito alimentar. Sexto aspecto, uso de medicamentos para hipertensão arterial sistêmica, algum diurético, algum controle de colesterol ou alguns hormônios, né, para reposição hormonal, que pode justificar a alteração de peso também. Sétimo aspecto, compra e preparo dos alimentos. Imagina que esse paciente está de alta e aí ele vai receber uma orientação dietética, uma orientação nutricional. Quem é que vai comprar e preparar se ele estiver acamado? Quais são as instalações que ele tem em casa? Será que ele tem condições higiênicas e sanitárias para preparar tudo em casa? Tem geladeira, né? Tem eletrodoméstico em casa? Ele vai precisar preparar tudo na mão. Então, isso é importante para você saber se ele vai sair do hospital ou de onde você estiver fazendo as orientações com as informações corretas para ele dar continuidade no tratamento. 8. Olha lá. Problemas relacionados à nutrição. Será que ele está tendo alteração de peso? Ele relata isso ou ele vem apresentando ao longo do tempo? Dificuldade de mastigar ou de engolir, se ele faz uso de prótese dentária. Isso é importante na hora de você avaliar por que ele está comendo pouco, né? Então você tem que saber, pode ser que ele esteja sem a prótese dentária e você precisa orientar o preparo de uma dieta diferente para que ele possa ingerir de uma maneira melhor. Né? Eructação, né? Quem não sabe, os gases que liberam como se fosse um arroto. Flatulência, náusea, vômito, diarreia, constipação, tudo isso pode estar presente e tem que ser avaliado para você não causar nenhuma má interpretação dos sinais e sintomas que ele pode apresentar relacionado à nutrição naquele caso. E aí eu tenho agora um quadro de informações para falar da alimentação enteral. Olha só que legal. Existe na legislação do Ministério da Saúde uma descrição de que a nutrição enteral é a ingestão controlada de nutrientes de forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, e especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializado ou não. Ele dá uma definição bem ampla do que seria a nutrição enteral. Quando você passa uma sonda no paciente e ela está posicionada na região gástrica, você tem um determinado tipo de alimento a ser passado para o paciente. Quando você faz a nutrição, a sonda do paciente, e a nutrição está entrando diretamente lá no intestino após o estômago, esse preparo deve ser diferente. Né? Então, por isso que é importante a gente entender os diferentes tipos de acesso que eu tenho para o paciente receber a sua nutrição. Então, por exemplo, eu tenho aqui nutrição parenteral periférica e nutrição parenteral total. Olha aqui, tá? Então eu tenho uma delas injetando na veia do paciente, a outra injetando num acesso central, numa veia mais calibrosa. Concentrações de açúcares diferentes de uma nutrição para outra. Tubo nasogástrico, olha só, vem até aqui, o estômago. Gastrostomia, abertura do meio externo com o estômago. Jejunostomia, vem até aqui, nasoduodenal, se a sonda tiver até o nasoduodeno, então ela é uma sonda nasointeral ou nasoduodenal. Se a sonda vem guiada por endoscópio até o jejuno, ela é uma nasojejunal, tá? Então, vai depender da posição final que ela esteja para você falar, essa sonda deve receber tal tipo de alimento. Ou qual é a punção que o paciente tem, qual é o tipo de dieta que ele vai receber por via parenteral. Então, nutrição enteral, não confundam enteral com parenteral. Isso é muito comum acontecer. Tá? Nutrição enteral é aquela dieta que a gente passa pela sonda e vai por via nasogástrica, nasoenteral. Tá? Oferece menor risco de infecção comparado à nutrição parenteral, que é aquelas injetáveis. Tá? Evita a atrofia da mucosa, porque você está sempre colocando dieta na mucosa do paciente, lá na mucosa intestinal. Tá? Evita distúrbios biliares e pancreáticos, porque você está sempre estimulando a liberação da bile para poder fazer a digestão desses alimentos que são colocados diretamente lá por la sonda nasoenteral. Preserva a função intestinal, porque você forma o bolo fecal e o paciente continua
tendo o trabalho, o trânsito intestinal funcionando, e ele evacua de acordo com a necessidade fisiológica dele. Controla a flora intestinal, a macrobiota. Então, o paciente recebendo dieta, ele está sempre formando o bolo fecal, eliminando as bactérias e não tem uma superpopulação dentro da luz intestinal. Isso evita o que a gente chama de translocação bacteriana, que é a superpopulação de bactéria dentro do intestino, ela acaba migrando, perfurando, né, ou entrando no acesso para atingir a corrente sanguínea e acaba fazendo a infecção da corrente sanguínea, pode levar o paciente a uma infecção generalizada. Indicações clínicas para a sonda nasointeral, né? Aumento da necessidade metabólica, traumas, queimaduras, neoplasia. Então, às vezes, o paciente precisa ter uma suplementação alimentar e eles colocam a dieta para fazer esse tipo de complementação. Tá? Paciente que está em coma por algum trauma, por algum motivo. Cirurgia de cabeça e pescoço, quando ele vai ter manipulação, ele não vai poder deglutir, então ele já passa uma sonda para prevenir, né, e já fazer a dieta para o paciente assim que ele sai do centro cirúrgico. Obstrução de esôfago e faringe. Já cuidei de pacientes que às vezes ia tentar suicídio e tomava soda cáustica. E aí a soda queimava todo o esôfago e aí ele não tinha um estreitamento, porque forma uma cicatriz, né, uma queimadura, e aí o paciente não conseguia deglutir, então precisava de uma sonda até fazer todos os procedimentos cirúrgicos para corrigir. Tá? E a anorexia nervosa grave, aquelas pessoas que param de comer e entram num quadro psicológico e clínico de desnutrição grave. Então o paciente precisa ter uma suplementação por sonda até que ele recupere o hábito alimentar normal, natural, que ele tinha para suplementar o corpo normal. Tá? Suporte nutricional de curto prazo. Olha só, quando eu tenho que colocar dieta para um paciente e daqui poucos dias eu vou retirar essa sonda. Tá? Então está aqui, até 7 dias. Tá? Eu uso a sonda nasogástrica. Ela é introduzida pelo nariz e ela só vai até o estômago. Fixa ela externamente, vocês vão aprender no laboratório, e utiliza uma sonda mais rígida, de poliuretano. Essa sonda chamada Levine, ela tem um calibre de 12 a 18 French, que é aquele Fzinho que aparece na sonda, e você tem ela mais grossa, esse calibre, para que você possa diluir, até preparado de dieta em casa, para o paciente poder receber uma dieta preparada em casa, ele pode receber por ele também. Algumas medicações diluídas, você também passa pela sonda, tá? Preferencialmente deixar essa sonda por menos tempo possível ou até no máximo 7 dias. Sondas gástricas devem ser realizadas preferencialmente pelo enfermeiro, mas não é obrigatório. Os técnicos e os enfermeiros podem fazer esse procedimento desde que esteja sendo supervisionado por um enfermeiro, tá? Então, não pode, por exemplo, num plantão em que o enfermeiro está de supervisão geral e não está dentro do setor, ele não poderia fazer esse procedimento. Então, preferencialmente é feito pelo enfermeiro, mas não é obrigatório. Diferente, né, do outro que eu vou passar para vocês, lá da sonda nasointeral, em que é obrigatório o enfermeiro estar fazendo. Alguns testes de confirmação. Vamos lá, para garantir o posicionamento correto, a gente deve conectar uma seringa e aspirar o conteúdo estomacal. Passou a sonda no paciente, pega uma seringa e aspira, vê se vem resíduo do estômago do paciente. Tem que ter cor e consistência de líquido estomacal. E o pH, se você tiver uma fita de pHmetro, você vai medir, o pH tem que estar abaixo de 4. Por que isso é importante? Porque pode acontecer de ter um falso trajeto. E a sonda entrar, em vez de ir para o esôfago, ele foi para a traqueia. Às vezes o paciente está muito sedado, está em coma, não vai ter reflexo de tosse. Então, quando você aspirar e vir algum resíduo do brônquio ou da traqueia, né, que for um aspecto mucoso, você vai medir o pH, ela está bem acima dos 4, próximo de 7. Tá? Então, você tem o diferencial de localização. Instilar 10 ml ou mais de ar, nunca de água, porque você não sabe se ela está no esôfago ou na traqueia. Tá? E auscultar o som de bolhas para ver se você faz o que a gente chama de borborigmo. Vocês vão aprender isso no laboratório. Injeta ar e pega o estetoscópio e coloca sobre o estômago. Você vai auscultar esse ar entrando dentro do estômago, fazendo um barulho típico para isso. E também pode ser feito um exame complementar de raio-x para ver se detecta a sonda nasogástrica. Qual o problema? Ela não é radioopaca. Então você precisaria de um contraste ou
de um outro dispositivo que a sonda tivesse uma marcação para poder identificar que ela está bem posicionada. Então, nasogástrica, o raio-x, em alguns hospitais ele é dispensável, tá? Vai depender do protocolo do hospital, mas o ideal era que tivesse um exame radiológico complementar. Para a sonda nasointeral, que são aquelas introduzidas e vão permanecer por mais tempo, tá? Então ela é introduzida no nariz e ela pode chegar até o duodeno ou jejuno. É uma atividade privativa do enfermeiro, só o enfermeiro pode passar sonda nasointeral, né? O técnico de enfermagem não deveria fazer esse tipo de procedimento. Deve-se remover o fio guia antes dos testes de posicionamento. Isso daqui eu vou deixar um adendo para vocês, porque tem livros que falam para você manter o fio guia. Porém, tem fabricantes que falam para você remover o fio guia antes. Então isso vai ser uma incógnita, porque tem livros que falam uma coisa, tem livros que falam outras coisas. Na prática, quando você tem sonda siliconada, quando você puxa o fio guia, se você não tiver muito cuidado, ela acaba tirando a sonda do lugar. Tá? Então, por isso que é importante fazer, sobre o ponto de vista da literatura, fazer a sonda nasointeral e fazer o raio-x sem o fio guia, porque ela é radiopaca. Tá? Obrigatório fazer o raio-x de confirmação. Nestes casos, não é complementar, ele é obrigatório. Você só pode iniciar uma dieta quando você tiver a confirmação do raio-x que ela está posicionada corretamente, que ela não foi para a traqueia, que ela está no estômago, ou no jejuno, ou no duodeno. Né? Outros suportes o paciente pode precisar quando ele tem a possibilidade de fazer cirurgicamente. Então, a gastrostomia, né, um procedimento cirúrgico que vai colocar a sonda através de um procedimento, perfura-se a pele do paciente, faz isso por vídeo laparoscopia ou às vezes até dentro do centro cirúrgico com anestesia, para que o paciente possa receber a dieta direto no catéter posicionado via cirurgicamente. Tá? A mesma coisa a jejunostomia, né? Com um grande problema que na jejunostomia, por não ter aquele fluxo do controle pilórico lá do estômago, você precisa obrigatoriamente na jejunostomia, de uma bomba de infusão, para que você não tenha uma dieta infundida muito rápida no paciente e ele não venha desenvolver, por exemplo, diarreia, porque você passou uma dieta muito rápida lá na luz intestinal do paciente. Né? Os sistemas de infusão, que eu posso fazer dietas nasointerais para o paciente, aquela que eu coloco no frasquinho, penduro um equipo e plugo na sonda que vai para o nariz do paciente. Olha, tome muito cuidado para não plugar isso numa veia do paciente, no acesso venoso. Tome muito cuidado. Infusão intermitente ou contínua por gravidade. Então vai ter a bolsa, né, de dieta, o frasco de dieta, um equipo, e você traz essa dieta por um equipo pingando gota a gota até a infusão no paciente. Intermitente é quando faz a infusão, acabou, você desconecta, quando chegar a próxima dieta, algumas horas depois, você coloca de novo. Ou ela é contínua, ela vem um frasco para 24 horas ou para 12 horas e você deixa infundindo no paciente o tempo inteiro. Tá? Infusão contínua por bomba. Tá? Então, ela pode ser utilizada usando uma bomba de infusão. Então, eu coloco num aparelho que controla a vazão. O equipo passa por dentro dessa máquina, ela tem um sistema de peristaltismo, ela vai apertando o equipo e empurrando gota a gota para infundir no paciente. Ou infusão por seringa, né? Você pode usar seringas de 20 ml, em alguns hospitais você vai ter uma seringa de 60 ml, que ela é maior, para facilitar a infusão de uma dieta mais controlada, com um volume maior para aquele paciente. Lembrando que seringa, né, a alimentação por seringa no duodeno e no jejuno pode causar o que a gente chama de síndrome do esvaziamento gástrico. Você não pode passar um volume muito rápido na luz intestinal. Se acontece isso, existe uma comunicação dos baroreceptores, né, ele manda para o cérebro uma informação falando, olha, tem uma sobrecarga do sistema gastrointestinal. Então o organismo entende que você injetou muito rápido a dieta, e aí ele fala, nossa, a pessoa comeu demais, ingeriu demais, e aí você vai ter que consumir essa caloria demais para trabalhar com ela. Então o paciente começa a apresentar quadros. Logo depois que você faz a infusão
rápida, tontura, ansiedade e náusea, mas é um reflexo que o organismo tem falando, olha, recebemos muita carga de dieta. Né? E aí ele tem uma reação, né, do sistema neurológico de proteção para tentar ver como é que ele vai poder superar tudo aquilo lá. Nutrição, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Nutrição agora parenteral. Tá vendo essa bolsa aqui, ó? Essa bolsa aqui foi preparada lá pelos farmacêuticos do hospital. Essa dieta aqui, ela é completa, ela tem tudo que o paciente precisa, entre aminoácidos, lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais, água, né? E ela é preparada de uma maneira estéril para ser colocada numa infusão endovenosa. É que tá aqui atrás, dá pra vocês perceberem, ele precisa de uma bomba de infusão para poder infundir controladamente para o paciente não ter problema nem de muito volume dentro do vaso sanguíneo, nem de muita caloria, nem de muito açúcar. Tá? Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Né? Indicações clínicas para sonda, para dieta parenteral. Né? Ilho paralítico, quando o paciente tem esse tipo de complicação, a obstrução intestinal, pancreatite aguda, diarreia grave, fístula gástrica, que é uma perfuração do estômago com o peritônio, ou uma fístula intestinal, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, ou doença que o paciente tem uma inflamação lá nas alças intestinais, grandes queimaduras, que o paciente vai ter desidratação severa, então ele também precisa ter reposição de aminoácido para poder fazer recuperação, sepse e traumas abdominais. São todas essas indicações que o paciente pode ter para evitar, em vez de ele receber dieta pela nasointeral, ele receber direto no vaso sanguíneo para poder ter uma recuperação mais acelerada. No Brasil, né, as soluções mais comuns são a nutrição parenteral total, NPT. Vocês vão ver que essa sigla existe, né, você vai ver na preparação dela, e ela combina glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais. O uso dessa preparação vai glicose hipertônica. Então, se ela tem glicose hipertônica, a concentração de açúcar é muito alta. E você não pode infundir nutrição parenteral total no vaso periférico. Você precisa de um grande vaso para poder receber tudo isso de açúcar. Então, eles usam acesso central. Geralmente, o médico punciona, né, um acesso central, ou uma punção periférica que o enfermeiro faz, que é o PIC, né? Que é o catéter central de infusão periférica. Esse catéter ele é puncionado na veia periférica, mas ele chega até o átrio do coração. Tá? Geralmente indicado para quem vai ficar 7 dias ou mais, né, de nutrição parenteral total. Quem vai receber a dieta da nutrição parenteral periférica, então o paciente precisa utilizar glicose, né, na preparação dessa dieta, de menor concentração para não atingir, não irritar, não lesionar os vasos periféricos. E ele também tem todos os outros derivados que você tem ali daquela dieta, só que em menor quantidade. Tá? Então, tem menor quantidade de calorias, então você precisa ter um volume maior para passar para o paciente as mesmas calorias. Geralmente ela é complementar, ela não é exclusiva daquele paciente. Então ele acaba às vezes recebendo dieta parenteral periférica por um certo tempo, até 7 dias, depois ele precisa entrar com dieta por via oral. Tá? Então são quadros mais leves que se usa dieta nutrição parenteral periférica. Os cuidados importantes, né? Pode ser infundida NPT em catéter de longa duração, que é aqueles catéter que pacientes que fazem quimioterapia usam. Vamos utilizar um aqui, ó. Então, eles acabam funcionando a veia jugular, só que ela passa aqui por dentro da pele para ter uma proteção maior. Esse é o tipo de catéter que normalmente quem faz quimioterapia acaba utilizando. Ele é muito parecido com o catéter central que o médico acaba funcionando para medicações comuns. Mas esse caso aqui também pode ser utilizado para nutrição parenteral total. Tanto a parenteral total quanto a periférica devem ser instalados em vias exclusivas. Não pode misturar na mesma via que entra a dieta um soro fisiológico, uma medicação, um antibiótico. Ela entrou dieta naquela via, só vai usar aquela via para dieta. Se ele acabou a dieta e vai vir outra dieta só amanhã, não faz medicação naquela via, tem que deixar identificado isso. Tá? E utilizar sempre uma bomba de infusão, porque agora eu estou trabalhando com glicoses de alta concentração. Se você esquecer aberto aquela pinça e entrar muita dieta para o paciente, ele vai fazer hiperglicemia de maneira severa. E se por um acaso
Durante o dia, acabar a energia da bomba, você não perceber, ela para de infundir. E o paciente que está acostumado a receber tantas calorias por hora começa a ter um quadro de hipoglicemia. Também é muito perigoso. Tem que ficar sempre atento quem usa dieta parenteral total ou periférica. Principais complicações. Como eu tenho alta concentração de glicose, qualquer manipulação errada daquela bolsa com aquela medicação pode levar à contaminação e o paciente pode desenvolver uma septicemia, uma contaminação generalizada, né? Uma infecção generalizada. Pode ter um desequilíbrio eletrolítico. Lembra que eu tenho aquela bolsa controlada, os nutrientes para o dia inteiro do paciente? Se por um acaso você abrir e sair de supervisão sua e infundir de uma maneira rápida, você causa um risco iatrogênico. Você leva o paciente a ter ou muito eletrólito infundindo ou pouco eletrólito. Então isso pode causar arritmia ou outros distúrbios eletrolíticos. Hiperglicemia, quando o monitoramento é inadequado e você não monitora se o paciente está recebendo muita glicose porque a infusão está errada. Hipoglicemia, se a interrupção da infusão for ocorrida e você não percebeu. E hipervolemia, quando você tem o balanço hídrico positivo. Ou seja, acelerou demais a infusão, além dos nutrientes e glicose, ele também recebe líquido. Porque aquele líquido era para infundir em 24 horas, e não em 10, e não em 8. Tá? Então você tem que tomar cuidado para não infundir tudo no paciente muito rápido. Tá? Essa era a aula de nutrição. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, mas que vocês vão conseguir fazer a ponte de conhecimento agora lá no laboratório, quando vocês juntarem a informação do procedimento de passagem de sonda interal e nasogástrica. Tá bom? Vejo vocês até na próxima aula. Tchau!